noite. Vamos para a escola bíblica, aprender um bocadinho mais da palavra de Deus. Parece-vos bem? Estamos preparados para coisa? Aleluia. Então, abram as vossas Bíblias, por favor, em Mateus capítulo 3. Nós hoje estamos a estrear umas colunas novas aqui, com um som muito interessante, muito bom. Um belo sonido. Honra e glória para Jesus, amém? Honra e glória para Ele e só para Ele. Tudo é por Ele, volta para Ele. O Senhor tem sido bom para nós. O título desta escola bíblica, desta aula, é Metanoia. Não me lembro. Talvez numa reunião de domingo. Metanoia. Já alguém ouviu aqui falar de metanoia? O que é metanoia? Metanoia é mudança de paradigma. Paradigma é formatação de pensamento, forma de pensar. Ok? Por exemplo, hoje em dia já existem mais formas de pensamento, mas antigamente havia pensamento fechado, pensamento aberto, mente fechada, mente aberta. Vou-vos dar um exemplo de mente fechada. Alguém que, por exemplo, estou-me a lembrar, por exemplo, quando um dos grandes, dos primeiros e grandes primeiros astrónomos, ao observar os céus, disse que a Terra era o centro do universo. E que todos os planetas, as luas, e inclusivamente o Sol, giravam à volta da Terra. E um dia, um homem, já com uma certa idade, com a sua luneta, que é o antepassado do telescópio, começou a observar e percebeu que, afinal de contas, não só a Terra não era o centro do universo, como tudo o resto não andava à volta da Terra. E na altura a Inquisição, o que é que fez? Não o matou, mas torturou-o e obrigou-o a retratar-se e a escrever textos e livros em como aquilo que ele tinha dito era mentira. Eu chamo isso mente fechada. Quando eu era miúdo, os meus pastores diziam que a televisão era do diabo e que a antena da televisão era o rabo do diabo. Quando eu cheguei à minha adolescência e a internet começou a ser muito... entrar em voga, na moda, não é? Os meus pastores diziam que a internet era a rede do diabo para nos apanhar. Ou seja, tudo aquilo que nós não conhecemos, a nossa mente tem tendência a fechar e é um perigo. Porquê? Porque não conhecendo, rejeitamos. Há bocadinho falávamos de quando a pessoa diz: eu não quero ir à igreja porque eu tenho medo de lá ir. Tenho medo de cá vir porque tenho que a mente se abra. Para entender? E a semente entre e brote e dê fruto. Porquê? Não, eu acho que todos nós, em algum momento da nossa vida, já tivemos esse medo. Desejávamos uma mudança, desejávamos um paradigma novo, uma forma de pensar, mas tínhamos medo de ir à igreja. Eu não vou para lá levantar as mãos, eu não vou para lá dar a dízima. Aquela forma de, mesmo para magoar, não é? Mente aberta também tem um perigo.
Atenção, ambos as formas de pensar têm um perigo. Mente fechada tem o perigo de rejeitar tudo. A mente aberta tem o perigo de aceitar o que não é bom. Vocês estão a compreender? E aquilo que eu vos posso dizer e vos posso ensinar é que, assim como você, se comer uma costeleta, você não come o osso, espero eu. Ou comer um peixe, você não come a espinha. Eu já vi um que come a espinha e as cabeças e o rabo. Coisa. Só não come o carvão da brasa porque está quente. Exatamente. Mas, lá está, eu tenho que saber separar o que é bom e o que é mau. E para isso eu tenho que ter conhecimento sobre aquela situação, aquela pessoa, aquela doutrina, aquilo que me está a ser confrontado. Ok? Pronto. O que é que se passa nos dias de hoje e porquê que há tanta gente a pensar de maneira errada? Porque, como não têm conhecimento, baseiam-se naquilo que os outros dizem. Aí eu ouvi dizer, quando uma pessoa vos disser, vocês estão a evangelizar essa pessoa, e a pessoa vos disser, eu ouvi dizer, o melhor argumento que você pode dizer a eles é, para de andar a viver com o que os outros dizem, vai tu ver pelos teus olhos. Vais viver o resto da tua vida a ouvir dizer que as Maldivas são lindas, ou não vais desejar um dia de lá ir passar uma semana? Os Açores são lindos, mas nunca lá foste. Eu ouvi dizer que come-se um belo do cozido. Eu ouvi dizer que o pico da Ilha do Pico é o pico mais alto do Portugal total, não é? E está certo, mas eu ouvi dizer. Eu ouvi dizer que o não sei quantos é uma boa pessoa. Irmãos, eu estou cansado de ouvir dizer. Eu quero ir ver. E com relação ao Evangelho, a melhor forma que eu e você temos de conhecer Deus é conhecê-lo. Mergulhar na doutrina, mergulhar na palavra e, acima de tudo, abraçar aquilo que Ele nos quer dar e nos quer ensinar. Quem é que me está a entender? Então, há uma coisa que a mudança de paradigma, mudança de formatação de pensamento ou forma de pensar implica. E essa coisa, ou essa base, esse pilar, chama-se arrependimento. Porque quando eu me apercebo que estou a fazer um caminho errado, eu devo de corrigir, verdade ou mentira. E às vezes, por exemplo, na condução, você vai distraído. Já me aconteceu. E o carro vai desviando e vamos com as rodas à berma ou à valeta. Está mal? É perigoso? É. Está mal? Não está mal porque você, a não ser que você bata no rail ou na parede ou no muro, ou seja lá o que for. Mas é perigoso? É. E o que é que eu posso fazer? É arrepender-me e corrigir a direção. Assim devemos nós fazer na nossa vida interior e exterior. Porque não vale a pena eu dizer de boca eu vou-me arrepender e depois por dentro eu continuo igual. Irmãos, 2 Coríntios 5,17 só se torna efetivo na nossa vida no dia em que reconhecermos que a vida que estávamos a levar era má. Enquanto não conseguirmos ver e reconhecer que aquilo que estávamos a fazer, a dizer, aquilo que representávamos era mau, então é impossível haver arrependimento. Nunca serei uma nova criatura. As coisas velhas nunca passarão. Vão estar escondidas dentro de uma máscara, de uma capa. Mas eu vou continuar a ser sempre a mesma pessoa. E sabem, é tão triste encontrar, por exemplo, hoje aconteceu uma coisa muito engraçada. Eu já tinha dito à minha doutora, que é um dos membros do Conselho de Administração do hospital, onde eu trabalho, que eu era cristão e que era pastor, mas aquilo ela ouviu e não processou.
é muita informação, é muita coisa. Às vezes estamos a conversar e ela conta uma coisa, eu conto outra, depois há outra colega que conta não sei o quê, e aqueles momentos de descontração. E ela ouviu aquilo, mas não apanhou. Mas ela segue-me no Facebook. E o que é que ela encontrou? Encontrou duas coisas muito engraçadas, porque encontrou uma imagem minha com uma brincadeira, uma piada, e depois com uma imagem recente que eu publiquei, aquela da pista de atletismo, onde temos aquela passagem de Paulo. E ela leu aquilo e pensou, mas isto também é dele? E foi ver o perfil. E quando foi ver viu o vídeo de domingo. Então clicou e foi parar ao YouTube. E ela assim, eu fiquei chocada. Você é pastor e tem reuniões e dá online. Mas eu tinha-lhe dito. E ela, pois, mas eu agora vi. Metanoia. E o que é que ela viu? Que o João que trabalha lá é a mesma pessoa que ela vê aqui a pregar. Porque ela assim que disse, eu quando percebi que você era pastor, fui ver o seu histórico, você tem mais de 20 anos de pastorado. Eu tenho que me comportar bem ao pé de si. O testemunho. E eu disse, não vou dizer o nome, por amor de Deus, mantenha-se a mesma pessoa, porque você é divertida e eu gosto de pessoas divertidas. E quando é para trabalhar, quando é para rirmos, a gente também sabe rir. E eu sou assim. Vocês estão a compreender? Mas não vou passar aquele limite, porque se eu passar aquele limite, as pessoas que me conhecem vão dizer assim, epá, tu nunca mudas, pá. Você já disse isto a alguém? Epá, tu nunca mudas, pá. És sempre o mesmo fulano. Pois pudera. Porque se calhar nos conheceram quando nós não tínhamos Jesus. E agora olham para nós e dizem, olha, tu nunca mudas. Nem sabem sequer que supostamente nós entregámos a vida a Jesus. Vocês estão a compreender o que eu estou a dizer? Isso é muito assustador. Mas eu sou uma boa pessoa. Mas as boas pessoas não vão para o céu. Não é por ser boa pessoa que nós alcançamos a salvação. Mas eu ajudo as velhinhas a atravessar a estrada. Se ajudar as velhinhas a atravessar a estrada levasse alguém para o céu, depois de tudo o que o Hitler fez, ele ia ajudar umas tantas velhinhas a atravessar a passadeira e ia para o céu. Ou Napoleão. Vocês estão... Átila e outros. Vocês estão a compreender. Pronto. Mateus capítulo 3. Eu já tinha pedido para abrir, não já? Vamos ler aqui alguns versículos. Peço a vossa paciência. Mas é importante. Porquê? Porque nós vamos ver um episódio que fala do maior profeta do Velho Testamento e do servo mais pequeno do Novo. Olha uma coisa, deixe-me só fazer aqui mais uma chega. Vocês já repararam que eu, nas últimas pregações, se calhar nos últimos meses, eu tenho pregado mais do Novo Testamento do que do Antigo. Porquê? Porque o Antigo é antigo. Não, nada disso. Temos muita coisa boa no Antigo, temos muita história boa, temos muito ensinamento no Antigo. Ouça bem o que eu lhe vou dizer. Nós aprendemos mais se formos inteligentes. A escutar as nossas mães, os nossos pais, os nossos avós, do que na escola. Porque na escola aprendemos muita teoria. Eles ensinam-nos história, português, inglês, geografia, sociologia, psicologia, gestão, ensinam-nos matemática, 30 por uma linha. Você vai aprender uma das coisas que nunca vai usar na vida, que é a soma do quadrado da hipotenusa e dos catetos. Vocês nunca vão usar aquilo. A não ser que seja um matemático, um físico. Mas aquele conselho que a mãe nos dá, que o pai nos dá, que a avó nos dá,
E que por vezes nós menosprezamos, porque foi a velha que deu. Desculpa a minha expressão, eu nunca autorizei ninguém, e eu uma vez tive uma zanga com um amigo meu, por ele tratar os pais por velhos. Os meus velhos. Eu nunca tratei os meus pais por velhos. Porque independentemente de serem mais velhos na idade, isso para mim é uma falta de respeito. Mas escute bem, preste atenção aos conselhos que eles nos dão. Prestem atenção àquilo que eles falam connosco. Vocês hoje irritam-se porque a mãe diz, leva um casaquinho, está frio, leva, olha, faz... E depois, e amanhã, a mãe falta-nos e depois nós começamos a pensar, que saudades de ouvir aquela voz dizer, leva um casaquinho. E agora, quem é que me dá conselhos? Estão a perceber o que eu estou a dizer? Pronto. E quando eu digo isto, é que por vezes nós olhamos para os nossos e damos mais valor aos outros. E olhe, Jesus foi o primeiro a dizer, João Batista, que é este o homem de quem vamos ler, foi o maior e é o maior de todos os profetas do Velho Testamento. Maior que Moisés, maior que Elias, Eliseu, maior que Isaías e Jeremias, maior que todos aqueles que você se lembrar. Mas o maior do Velho Testamento é o mais pequeno do Novo. E porquê? Metanoia, a forma de pensar. Porque no Velho Testamento eles não estavam à espera daquilo que haveria de vir, apesar de estarem à espera daquilo que haveria de vir. Só que demorou tanto tempo que chegou a um ponto que já não acreditavam que ele havia de vir. Tantas profecias, tanta palavra. Não há um livro do Velho Testamento que não mencione Jesus. Não diz o nome dele, mas fala dele. E depois houve o chamado período interbíblico, que é o período de silêncio. Deus teve 434 ou 3 anos sem falar ao povo, sem haver profecia. E depois, de repente, vem aquela profecia fantástica sobre o pai de João Batista e sobre Isabel. É o primeiro a ser gerado. Logo a seguir, o Espírito Santo vem sobre Maria e profetiza sobre ela, e é gerado Jesus Cristo. Nasceram praticamente na mesma altura, tinham a mesma idade, e foi aquele que foi chamado de precursor de Jesus, aquele que antecipou a vinda do Cristo. Começou a pregar da maneira que ninguém quer pregar hoje. Arrependei-vos. Metanoia é arrepender. Eu vou ser muito sincero convosco. Muito. Às vezes as pessoas pensam assim, pastor, sabe, tenho tanta dificuldade em sentir o perdão da minha vida passada. Sabe porquê? Porque você, quando se lembra daquilo que você foi, ainda tem prazer. E nós temos que rejeitar aquilo que fomos. Ter nojo. E enquanto não tivermos nojo daquilo que fomos, não rejeitarmos aquilo que fomos, o verdadeiro arrependimento não desce sobre nós. Eu posso-vos dar um exemplo. Antes da gente ler, posso-vos dar um exemplo da Bíblia? Pedro. Ele teve que negar Jesus 3 vezes para chorar amargamente. Mas ele chorou porque negou Jesus 3 vezes. Não, ele chorou por tudo. Ele chorou por tudo. Ele chorou porque ele esteve ao lado do Mestre durante 3 anos e meio e mesmo assim ele negou. E mesmo assim, ao primeiro aperto, ele fugiu da presença do Senhor. E chorou amargamente, amargamente, por causa das palavras de Jesus e porque ele sabia que ele ainda não estava salvo. E era o mais importante dos 12. Era aquele que tinha a maior proeminência. Não é impressionante?
Não estava salvo. Sabem quando é que ele foi salvo? Verdadeiramente. Quando Jesus estava à beira da praia a assar um peixinho, e eles estavam a pescar e ao longe viram Jesus, e Pedro despiu-se e nadou para ir ter com ele, mas não teve coragem de falar com ele. Todos o abraçaram, todos falaram com ele, Pedro não teve coragem. Todos comeram com ele e Pedro assim um bocadinho mais longe, até que Jesus foi ter com ele e disse-lhe assim: Pedro, tu amas-me? Vocês conhecem esta passagem, não é? Amo, Senhor. Estava apacente às minhas ovelhas. Passado um bocadinho, perguntou-lhe: mas eu imagino que se calhar foi quase logo a seguir. Pedro, tu amas-me? Amo, Senhor, de todo o meu coração. Apacento os meus cordeiros. E Jesus foi e perguntou-lhe terceira vez: Pedro, tu amas-me? E Pedro, diz a Bíblia, ficando tão constrangido, contristado, respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Nesse momento, Pedro foi salvo. Não entregou a vida a Jesus, não fez oração para receber Jesus, não fez curso de novos convertidos, não fez curso de batismo, não foi batizado nas águas, foi depois. Vocês perceberam o que eu estou a dizer? Porque o verdadeiro nascimento não é eu confessar Jesus como... Eu já vi pessoas confessarem Jesus como Senhor e Salvador e desatarem a chorar, porque perceberam o que estavam a fazer. Mas também já vi pessoas repetirem que estavam a entregar a vida a Jesus e parecia que estavam a beber um copo d'água. Vocês estão a compreender? Então, a mudança de paradigma é o primeiro passo para o arrependimento. E arrependimento é o passo final para Jesus ser o Senhor da minha vida. No dia em que eu me arrependo, eu começo a ter nojo daquilo que eu fui. E aí entra Jesus e diz assim: oi, a partir de hoje o teu passado está apagado. Mais ninguém pode lembrar aquilo que tu foste. Eu te redimi da maldição da lei. Eu te perdoei, eu te chamei. Isaías 43, 25 e 26. Entremos juntos em juízo. Apresenta-me as tuas razões para que eu te possa justificar. Eu sou aquele que perdoo e que depois de o fazer, nunca mais me lembro. Oh, glória a Deus! Ele esquece do nosso pecado. Ele esquece daquilo que nós fomos, porque Ele olha para nós como novas criaturas. Quem é que me está a entender? Então, vamos então, a ver se eu consigo ler. Mateus 3, versículo 1 diz assim: naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia, e dizia: venham vocês que querem receber cura e que precisam de fé para carros e casas. Não era este discurso aí, caneco. Esta Bíblia é dos indianos, pá, só pode. Dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha a sua veste de pelos de camelo, um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Ia pá! Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judeia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Confessando os seus pecados. Incrível! Não era ele. Mas eu imagino as pessoas receberem o poder do alto, o poder de Deus, e começarem a chorar e dizer: eu fui ladrão, eu sou mau, eu sou miserável, eu sou terrível, eu não presto. Salva-me! Oh Deus, salva-me! Já imaginou? Isto é impressionante.
E vendo ele, versículo 7, muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: bem-vindos, vós que tendes dinheiro e que querendes investir na igreja. É a Bíblia chinesa. Olha aí. Dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Porque eles não vinham ao batismo, olhe para mim, eles não vinham ao batismo pela sede da salvação. Vinham ao batismo porque, se isto for verdade, já fico batizado, já não vou parar ao inferno. Por isso ele dizia: quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Isto é muito duro. Olha, tu vales tanto quanto um pedregulho, um calhau com olhos. Eles iam ao batismo, mas iam na arrogância, na jactância do homem. A metanoia não tinha acontecido. A mudança de pensamento, a mudança de paradigma não tinha acontecido. É como, sei lá, eu ir com o António ver um jogo do Benfica. Ele vai lá e vai ficar contente de ver os vermelhos a ganhar, mas eu vou continuar a ser do Sporting. Vocês estão a perceber? Não, os clubes não interessam, não é? Mas vocês percebem o que eu quero dizer, não é? Espero que ainda gostes de mim, não é? Mas, ou seja, eu vou ao estádio, eles vinham ao batismo, mas dentro do coração: não, eu sou judeu, não, eu vou à sinagoga, não, eu sou filho de Abraão. Então é uma hipocrisia. E infelizmente estamos a voltar a esta era outra vez, da hipocrisia. Em que a capa é uma coisa, a cara diz uma coisa, o sorriso diz uma coisa, mas lá dentro continuam a ser sepulcros caiados. O discurso de João Batista era duro. Arrependei-vos, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Quem é que vos ensinou que este batismo podia vos salvar? Quem é que vos ensinou que se calhar isto pode ser o caminho verdadeiro? Vocês estão a perceber? Sim, irmãos, há pessoas que vêm à igreja e recebem Jesus e são batizados nas águas e até começam a servir na igreja só porque não querem ir parar ao inferno. E eu digo-vos que esses já foram lá parar. Porque se eu não quero ir, se eu não venho à igreja, se eu não ouço a palavra, se eu não sirvo a Jesus, por amor a Ele, não vale a pena estar cá. Eu não o conheço. Se eu não estiver na igreja por amor a Ele, então eu nunca o vou conhecer. E eu não posso viver eternamente com aquele que eu não conheço. Casamentos arranjados era há 100 anos atrás. Hoje em dia já não há nada disso. Pelo menos em Portugal. Vocês estão a perceber ou não? Mais. Versículo 10. E também agora está posto o machado à raiz. Ei, meu Deus! Está posto o machado à raiz das árvores. E ele não está a falar de bosques, nem de florestas, nem de madeireiros. Está bem? Ele está a falar de pessoas. Está posto o machado à raiz das árvores. Toda a árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Já viu que não diz que é cortada, depois é lixada, envernizada e posta como arte na sala, por cima da lareira. Não, diz mesmo que é cortada e lançada no fogo. E isto é muito forte. Versículo 11. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Suas alparcas é a mesma coisa.
Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Na sua mão tem a pá e limpará a eira. E recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Ele recolherá o trigo no seu celeiro, não o joio. Então, o que é que eu quero explicar a vocês com isto? O que é que eu quero partilhar convosco com relação a esta passagem? Então, primeiro de tudo, a necessidade do arrependimento genuíno. Lágrimas de crocodilo. Sabe de onde é que vem esta expressão? Não sabe? O crocodilo tem uma mandíbula forte. Mas, como o bicho tem a boca muito comprida e às vezes as presas são grandes, quando ele aperta as mandíbulas, comprime os sacos lacrimais. Então há a tendência para correr umas lágrimas. Então diz que é as lágrimas de crocodilo. Coitadinho, estou a comer este bichinho. Há muita gente que nós conhecemos que no arrependimento é lágrimas de crocodilo. Choram à nossa frente, estão arrependidos. Mas depois os frutos não condizem, não bate a bota com a perdigota. Arrependimento genuíno acarreta mudança de paradigma. Eu tenho que começar a aborrecer o pecado. Eu tenho que ter nojo daquilo que eu fiz, daquilo que eu fui. E enquanto isso não acontecer, Deus não pode operar em mim. Deus não pode transformar a minha vida. Porque Deus aborrece o pecado. Deus abomina o pecado. Vocês sabiam que Deus vê o pecado como uma doença? Por isso, a maior parte das expressões no grego utilizadas para perdoar são as mesmas de curar. Deus quer nos curar do pecado. Deus quer nos livrar do pecado, da influência do pecado. O salário do pecado é a morte, exatamente. O pecado leva-nos à morte. Morte física e morte espiritual. Ora, uma doença também nos pode levar à morte. Vocês estão a compreender a minha comparação? Ele vê o pecado como uma doença. E quando nós estamos quando estamos a abundar no pecado, Ele traz a sua graça, que superabunda, ou seja, é superior ao pecado. Para quê? Para nos curar, para nos libertar. Mas há pessoas que não querem. Às vezes até nós. É só hoje. Ninguém vê. Eu depois faço uma oração de arrependimento. Ou seja, são pequenas coisas que vão furando, vão fazendo mazelas. Vocês estão-me a compreender. Não basta crer em certas partes da palavra de Deus. Há que praticar. Eu só acredito em algumas coisas. Não. Temos que pôr em prática. Precisamos não só de ler, mas precisamos de pôr em prática. E digo-vos que não vai ser fácil. Olha, uma das coisas que eu vou-vos já dizer aqui, que é das mais difíceis de pôr em prática, é o perdão. Por isso, Pedro perguntou a Jesus: quantas vezes eu tenho que perdoar a quem me magoa? 7 vezes? E para Pedro, 7 já era muito. Mas Jesus respondeu-lhe: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. 490 vezes. O perdão é uma coisa muito dura. Mas quando conseguimos operar no perdão, o fruto que aí advém é tão bom que é impossível depois deixarmos o rancor dominar-nos mais alguma vez. É um osso duro de roer. O presbítero Samuel estava a dizer que levou 50 anos a perdoar uma tia, mas conseguiu. E ficou liberto. E quando nós ficamos libertos, e quando nós ficamos transformados, o pecado deixa de abundar e passa a superabundar a graça. E quando recebemos... Sabe, isto depois é como... a azinheira. Sabe o que é uma azinheira? É um moinho de água. O que é que eu disse? Azinheira.
Ainda bem que você estava aqui para me dizer. É uma azenha, está certo. É um moinho de água, tem toda a razão. Ainda bem que o António estava aqui. O que é que a azenha faz? A azenha recebe a água que cai nas suas pás, faz rodar o moinho, não é? Para mover a mó que está cá dentro, para moer o trigo, o milho, aquilo que for. Falei bem? Faz mexer as pás, não é? Geralmente é uma cascata de água que bate, ou não, pode ser apenas um fluxo de água, enche e aquilo, o peso vai fazendo a azenha, não é a azenheira, conforme o terreno, conforme o fluxo de água, vai fazendo com que a azenha funcione. Assim é o perdão. A primeira vez, o primeiro episódio é difícil. Mas depois, a partir daí, o fluxo começa, a paz seguinte é atingida pela mesma água, depois a outra, e depois, quando damos conta, já nos é fácil perdoar. E como é que eu digo que é fácil perdoar? Porque, independentemente daquilo que nos façam, nós focamos-nos em receber de Deus o perdão para a nossa vida, porque nós também precisamos dele. Eu não sou nada sem Deus, irmãos. No dia em que o Senhor não me perdoar, eu sei que vou ser fulminado por um raio, vou morrer. Pior será o dia em que eu não me arrepender. Todos os dias, diante de Deus, eu sei o que sou, sei o miserável homem que eu sou. Se Paulo, que era Paulo, dizia que era um homem miserável, quem sou eu? Vocês estão a perceber? Então, não basta crer, não basta acreditar em certas partes da palavra, é preciso pôr em prática. Perdão, andar em amor. Andar em amor implica sorrir e cumprimentar alguém que já nos cuspiu na cara. Entre aspas, não é? É uma expressão. Pastor, mas eu não me vou meter debaixo. Há um ditado popular indiano que diz: ninguém põe a cabeça dentro da boca do tigre quando ele boceja, porque ele vai fechar a boca. Portanto, o que é que isto quer dizer? Já sabe que o tigre morde e é grande. Então eu não vou lá pôr a cabeça dentro da boca dele. Mas não vou deixar de dizer que o tigre é bonito e dizer-lhe: olá, boa noite, tigre. Pronto, estou a perceber. Que é boa educação. E é a parte que nós mostramos que já perdoámos e andamos em amor. Alguém vem para nos falar mal do tigre e você diz: não é pensar, eu não entro nessas conversas, a minha boca não é caixote de lixo. E os meus ouvidos também não. E o meu coração só tem espaço e lugar para amar. É tão importante nós entendermos isto. Quem é que me está a entender? Há que praticar a palavra de Deus toda, mesmo as partes que não gostamos. Perdoar, andar em amor, sei lá, sermos generosos uns para com os outros e para a casa de Deus. Respeitarmos pai e mãe. Mas o meu pai é um chato. É o seu pai. Mas a minha mãe, a sua mãe é a sua mãe. Respeitar, honrar. Já não tem cá o seu pai? Honre-o na mesma, sendo bem-sucedido no trabalho, sendo um servo de Deus, dando bom testemunho às pessoas. Vocês estão-me a compreender? Eu sei que sim. Vocês são inteligentes. João capítulo 15. Fica logo a seguir a João 14. João 15. Conhecem esta passagem, vocês? Olha aí o versículo 1.
Eu sou a videira verdadeira. Isto é Jesus a falar, ok? Não sou eu. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. O meu pai é o lavrador. Eu sou a videira verdadeira. Olhe para mim. Se você quer ter frutos na sua vida, quer dar frutos, tem que ser só em Jesus. Mas eu quero ser igual ao pastor, eu quero ser um discípulo do pastor. Você quer ser um discípulo de Jesus, que é isso que eu me comprometo a fazer. Pode ter uns tiques meus, pode, mas não, eu até costumo dizer, não imitem nada, não siga Jesus. Jesus, 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 Jesus. Porque é aqui, eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. Versículo 2. Toda a vara, todo o ramo, em mim que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não... Desculpem, estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Pastor, então, mas e Deus Pai? É o lavrador. Foi Ele que pôs lá a videira. Há uma passagem nos Evangelhos, nos 4, que até fala de uma figueira plantada numa videira. Numa vinha. Quem é que planta uma figueira que precisa de tanta água numa vinha? Só este lavrador, que é o Senhor absoluto de todas as coisas. Quer dizer que quando você se sentir fora de sítio, parece que já não pertence ali. Olha, tu és a figueira que está plantada na vinha. Versículo 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E o escolhem e lançam no fogo e ardem. Isto é muito forte. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Isto é para a glória de Deus. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Agora, eu tenho uma pergunta para vocês. Quais são os frutos que Jesus está aqui a falar? Carros, casas. E eu volto a dizer, não tem mal nenhum você ter um bom carro. Para mim, não tem mal nenhum você ter uma boa casa, vestir-se bem. Não tem. Tem mal é se essas coisas dominam a sua vida. Estão a perceber o que eu estou a dizer? Então, o que é que isto nos ensina? Que o fruto que Jesus fala é o fruto do Espírito. Gálatas 5:22 fala no fruto do Espírito. Nas 9 manifestações do fruto do Espírito. E é esse fruto que Jesus espera de nós. Onde 3 deles são os mais importantes. Fé, esperança, mansidão, temperança, longanimidade. Eu disse aqui uns 5. Mas, irmãos, todos eles, a maior parte deles estão relacionados uns com os outros. Amor. Ser manso. Andar em mansidão. Longanimidade. Irmãos, às vezes as pessoas falam. Há pessoas que ainda hoje falam do meu passado, há coisas de há 20 anos, 25 anos. O pastor era muito exigente. Ainda hoje sou. E vou continuar a ser. A diferença é que eu queria tudo para ontem, naquela altura. E hoje em dia já só quero para hoje.
Sou paciente, muito. Longânimo, muito longânimo. Às vezes estão-me a fazer mal e eu vou aguentando, vou protegendo, vou defendendo, vou perdoando. Jesus é o primeiro a dizê-lo aqui, que Ele quer que nós possamos dar muito fruto. Mas nós temos que fazer as coisas à maneira dele. Nisto é glorificado, estou no versículo 8, nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Versículo 9, como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor. Logo aqui, ele arruma logo a questão, o amor é o fruto principal. Para eu amar alguém, eu não o posso trair. Para eu amar alguém, eu não posso mentir sobre ele, eu não posso inventar, não posso fazer aquilo que está escrito na palavra de Deus, não é? 6 coisas o Senhor aborrece e a 7ª Ele abomina. E a 7ª é aquele que lança injúrias e contendas entre irmãos. Para quê? Para os fazer separar, para um deles ir embora, ou para os dois irem embora da igreja. Vocês estão a perceber? Tenho-vos dito isso, versículo 11, para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. A alegria é um dos frutos do Espírito. 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Isto é melhor do que lagosta suada. Vocês estão a compreender? Amar, perdoar, arrepender, não voltar a fazer é importante para que haja mudança de paradigma e de pensamento, metanoia. Deus não leva em conta o nosso passado. Mas só depois de termos conhecimento. E se ainda continuarmos, como eu disse há bocadinho, a ter prazer naquilo que fizemos, que fomos, que dissemos, então não nos arrependemos verdadeiramente. Deus não leva em conta o nosso passado. Deus não leva em conta os nossos erros. Deus não leva em conta as coisas que para trás ficaram. Ele próprio diz, lá na sua palavra, largando, deixando as coisas que para trás ficaram. Prossigamos para o alvo, diz lá em Hebreus. Está na hora de nós começarmos a pôr os olhos no futuro e no hoje. Arrependa-se dos seus pecados, arrependa-se dos seus erros. Mas não é em mim, é Deus. É uma conversa entre mim e Deus. Senhor, eu arrependo-me de todo o pecado. Oh, pastor, eu não sei como é que eu hei de pedir perdão dos meus pecados. Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Não retires de mim o teu espírito. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Ficarei mais puro. Vocês estão-me a compreender ou não? Eu vou ler aqui rapidamente Atos 17, 30 a 31, se quiserem acompanhar. Olha aqui. Mas Deus, Atos 17, 30 a 31. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Olha que engraçado. Deus que é Deus. Não leva em conta o tempo de ignorância. Às vezes nós fazemos. Quando nós ainda não tínhamos Jesus, fizemos coisas que... Não é? E então? Não nos arrependemos. E porquê que estamos sempre a julgar isso? Porquê que deixamos o diabo vir trazer esses pensamentos à nossa mente? Como é que tu podes estar aí com essa cara? Como é que tu podes estar aí com essa postura se tu
fazias isto. Vocês estão a perceber? O diabo é perito em nos roubar um dos frutos do Espírito, que é a alegria da salvação, a alegria do perdão, a alegria do amor, saber que eu sou amado por Deus. Irmãos, saber que eu sou amado por Deus, mesmo com os meus defeitos. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Deus não leva em conta os meus erros e os teus do passado. Ele está preocupado é com o agora e com o amanhã. Sabe uma coisa? A Bíblia diz assim, e é pela boca do apóstolo Pedro: Ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Mas Deus não está no ontem. Ele está no hoje e no amanhã. Ele não precisa de estar no ontem, porque o ontem já ninguém pode mudar. E ele pode, e depois de apagar, ele já não precisa de lá estar. Ele põe lá uma placa a dizer: proibido pescar. Deus perdoou? Tens a certeza? Tu arrependeste genuinamente? Então para de ir ao passado. Muda o paradigma. Eu não posso servir a Deus porque eu fui assim, eu fui assado. E se formos por aí, então ninguém podia servir a Deus. Nem o apóstolo Paulo. Ele diz isso. Pela lei de Moisés, nenhum de nós podia servir a Deus. Olha, eu, que sou gordo. Verdade, não podíamos ser obesos. Também tínhamos de ter vista perfeita. Eu uso óculos. Também não podia servir a Deus. Também não podia servir a Deus porque tenho mau feitio. Pelo menos é o que alguns dizem. Vocês estão a compreender. Mas a graça de Deus veio trazer essa possibilidade. Gentios, filhos de Abraão, com óculos, sem óculos, com cabelo, sem cabelo, gordos, magros, altos e baixos, homens e mulheres. As senhoras, não estejas a rir, porque as mulheres não podiam servir a Deus. Pois... Mas hoje, pela graça de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós podemos servir a Deus. Luís, nós podemos entrar no Santo dos Santos. Já não dependemos de um sumo sacerdote para espargir o sangue sobre o propiciatório. Também já não é preciso matar ovelhas e cabritos e pombas e rolas. O Cordeiro Eterno fez o seu sacrifício para sempre. Oh, glória a Deus! Agora eu estou na graça. E você? E a graça significa que eu posso fazer tudo o que eu quero. Pois não, o apóstolo Paulo disse: tudo é permitido, é lícito, mas nem tudo nos convém. Se fosse nos dias de hoje, Paulo dizia assim: olha, tu fazes o que tu quiseres, mas depois não venhas chorar. Só que alguém deve lhe ter dito: Paulo, não se pode escrever as coisas assim. E ele: pois é, pá. Quem é que me está a entender? Versículo 31. Porquanto Deus tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, que é Jesus. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Oh, aleluia, glória a Deus. Olha, eu até me arrepio. Deus não leva em conta o meu passado, Deus não leva em conta o teu passado, Deus não está a olhar para isso, Deus está a olhar se tu te arrependeste. E se queres mudar de vida. E se, depois de teres conhecimento da verdade, ainda tens prazer nas porcarias que fizeste, ainda não estás totalmente convertido, ainda não estás totalmente salvo. Mas a partir do momento em que rejeitares o teu velho eu, nova criatura és. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se faz de novo. Oh, glória a Deus! Vou terminar com isto. O verdadeiro arrependimento não pode provir da consciência humana. Olha que isto é importante.
O verdadeiro arrependimento não pode vir da mente. Também não pode vir da nossa alma. Porque a alma, ou o coração, o que é que diz a Bíblia em Jeremias 19? Enganoso é o coração do homem. O verdadeiro arrependimento só pode vir do Espírito Santo de Deus, que a Bíblia diz que é Ele que veio à Terra para convencer o mundo do pecado. Já ouviu falar de Jimmy Swaggart, Billy Graham? Jimmy Swaggart, em vila, cidade em cidade nos Estados Unidos, e ele fazia assim, ele tinha uma tenda. Não, alugar espaços era caro, ele pedia apenas uma licença lá às cidades para montar a tenda à entrada da cidade, assim num terreno baldio. E ele, enquanto o pessoal vinha com o material, com as caminhonetes e com os carros, normalmente ele vinha primeiro para aquela cidade. Vinha sozinho. Estacionava o carro, entrava no café da cidade para ver a cara das pessoas, pedia um café e sentava-se ao balcão. E quando ele começava a ver as pessoas, ele começava a orar baixinho. Oh, Espírito Santo de Deus, toca nestas almas, toca em cada um deles, move-te à tua vontade, Santo Espírito. E então há testemunhos terríveis, tremendos, terríveis no bom sentido, não é? Tremendos, pá, coisas estupendas, das pessoas estarem a ler o jornal no café e de repente fechavam o jornal e voltavam a abrir e fechavam o jornal a olhar para as pessoas e começavam a chorar. E o homem do café, pronto, aquelas vilas pequenas, de umas centenas. Ó Zé, o que é que tu tens, pá? Ó Pedro, o que é que se passa contigo? E ele a chorar, ele dizia, os meus pecados estão no jornal. Samuel Doutorian, um dos meus favoritos homens de Deus, grande homem de Deus, um dia foi marcar uma viagem a uma agência de viagens para ir de Beirute para Cairo e depois para Atenas, onde ele ia pregar. E foi lá falar com o agente de viagens que fazia as marcações dele. E ele começou a olhar para ele e pensou, epá, este homem... Ele ia com o copo, um homem de braço direito, ele ia com ele. E ele ia assim, olhou para aquele jovem daquela agência de viagens e pensou, este jovem precisa de Jesus. E então pôs assim a mão na boca e começou, Senhor Santo Espírito, toca nele. Dá-me a oportunidade de eu poder falar de ti. E o rapaz estava lá no computador a mexer para ver, fazer as marcações e de repente começa a chorar. E ele olha para ele e diz-lhe, não sei quantos, o que é que se passa contigo? Estás a chorar? E ele, porque por mais que eu mexa, na vez de eu ver as viagens, estou a ver os meus pecados, estou a ver tudo o que eu tenho feito em toda a minha vida. Aquele co-pastor, aquele braço direito que ia com o Samuel Doutorian, olhou para ele e disse-lhe, pastor, o que é que você está a fazer? Ele, eu não fiz nada. Eu só pedi ao Espírito Santo de Deus para tocar nele. Diz que se ajoelharam, oraram juntos, ele arrependeu-se dos seus pecados, entregou a vida a Jesus. E eu digo-vos, irmãos, nós temos que voltar a esses tempos. Nós temos que voltar a mudar. E temos que urgentemente mudar a nossa maneira de pensar. Mudar o chip. Como se costuma dizer agora. Muda o chip. Muda. Faz metanoia na tua vida. Pastor, porque saiu não sei quem. Deixa sair. Aquela porta está feita para sair e para entrar.
Porque está a entrar. Deixa entrar. Deus sabe o que está a fazer. Deus sabe quem está a trazer. Graças a Deus por aqueles que Ele está a trazer. Por isso, para de pôr os olhos nessas circunstâncias. Mas as pessoas... Aí é que está. Vamos pôr os olhos em Jesus. Em Jesus. E confia nele de todo o teu coração. Quem é que me está a entender? Então, o verdadeiro arrependimento tem que vir de Jesus Cristo e do Espírito Santo de Deus e não da nossa consciência, senão é falso. Ok? O arrependimento, através do Espírito Santo de Deus, provoca uma mudança de atitude, de pensamento e de ação. Rapidamente nós deixamos de ser quem éramos e passamos a ser novas criaturas. As coisas velhas, eis que tudo se faz de novo. Quem é que me está a entender? Posso ouvir um amém? Então vamos pôr isso em prática. Vamos deixar Deus mudar a nossa vida, mudar o nosso coração. Vamos nos arrepender genuinamente de todos os nossos pecados. Amém? Diga assim comigo. Querido Deus, eu ouvi a Tua palavra. Eu creio nela, Senhor. Eu me arrependo de todos os meus pecados, de tudo aquilo que não é bom. Eu limpo o meu coração. Eu decido perdoar a todos os que me magoaram. Ajuda-me, Senhor, a não magoar os outros, a ser sensível ao Teu Espírito. Em nome de Jesus. Senhor, muda a minha maneira de pensar. Faz metanoia na minha vida, para que a forma de pensar seja de acordo com a Tua forma de pensar, para que eu Te agrade em todas as coisas e possa crescer no pleno conhecimento da Tua palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Todos os dias devemos pedir perdão dos nossos pecados. Todos os dias devemos nos arrepender de tudo aquilo que dissemos, fizemos, vimos, ouvimos, que não é bom aos olhos de Deus. E aqueles que são casados ou que têm namorados, vocês devem permanentemente dizer às vossas esposas, maridos, companheiros: se eu te magoei, perdoa-me. Às vezes eu não me apercebo. Posso ter dito uma palavra mais agressiva, mais dura. Perdoa-me. Lembre-se sempre que Jesus era e é e continua a ter uma voz mansa e delicada ou suave. Ok? Não se enerve, não levanta a voz. Olha, sabe porque é que os casais discutem? Porque é que gritam? Porque é que estão ali naquela... Porque os corações estão longe um do outro. E quando os corações estão longe, têm a tendência a falar alto. Quando você começar a perceber que as coisas não estão bem, faz uma pausa, começa tudo de novo. A cassete, como é que a gente fazia com as cassetes antigamente? Quando começávamos a ouvir aquele barulhinho, que era a fita a tralhar, o que é que a gente fazia? Stop, anda tudo para trás. O som não estava bom, stop, anda tudo para trás. E às vezes íamos com o cotonete embebido em álcool limpar as cabeças. Fiz isto tantas vezes. Limpa, com o álcool da palavra de Deus, limpa a tua cabeça, limpa o teu coração. Limpa a tua maneira de pensar. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Vamos orar para terminar? Glória a Deus. Senhor, nesta noite, graças te damos pela tua palavra. Graças te damos, Senhor, pela tua presença. Graças te damos pelo teu grande amor, Senhor. Oh, Senhor, obrigado por aquilo que tu fizeste esta noite. Obrigado, Senhor, pela revelação que tu estás a dar a cada um de nós. Por estar, Senhor, a nos inundar com o teu Espírito, com a tua palavra. Senhor, para que possamos dar fruto, para que possamos agradar-te em todas as coisas, para que possamos crescer de forma idónea até à estatura varonil de Cristo, para não sermos mais crianças,
mas sermos adultos espirituais, agradando, Senhor, e frutificando, em nome de Jesus. E todos dizem comigo, amém. Glória a Deus. Amém?